Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e depois de muito tempo sem falar sobre Oscar por aqui, tô voltando a comentar esse assunto para falar, no caso, sobre o Oscar de 2026, porque nessa segunda-feira, dia 15 de setembro, a Academia Brasileira de Cinema vai divulgar quem vai ser o grande representante do Brasil numa disputa ali para chegar ao Oscar de 2026. E, diferentemente dos últimos anos, em que esse assunto era noticiado, era comentado, isso, pós-fenômeno de Ainda Estou Aqui, se tornou algo amplamente falado e conversado em diversas rodas e que sai ainda mais no noticiário, né? O interesse do público com relação ao Oscar aumentou muito mais depois disso, o que por um lado é muito legal, por outro acaba tendo, né, algumas polêmicas, e a escolha desse ano se tornou muito polêmica nos últimos dias, e tem até uma razão importante dessa polêmica existir quando a gente fala de chances de Oscar, tá? Eu tô aqui para falar um pouco sobre isso, para explicar um pouco do porquê que esse assunto está sendo tão falado, o que pode acontecer, quais são as chances do Brasil dependendo da escolha que for feita, tá? Vamos lá. 6 filmes podem ser escolhidos pela Academia Brasileira de Cinema, um desses 6 pode ser revelado como o grande representante do Brasil. Quais são eles? O Baby, do Marcelo Caetano, o Casa Branca, do Luciano Vidigal, o Manas, da Mariana Brennan, o Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, o Último Azul, do Gabriel Mascaro e o Oeste, outra vez, do Érico Rassi. Eu já adianto para vocês o seguinte, eu só assisti a 2 filmes desses que podem vir a concorrer. Eu só vi o Oeste Outra Vez, do Érico Rassi, e o Último Azul, do Gabriel Mascaro, 2 filmes que eu acredito que não tenham muita chance de serem os escolhidos. E isso importa alguma coisa? Não, não importa nada. Eu poderia não ter assistido a nenhum desses filmes e poderia estar comentando esse assunto aqui com a mesma propriedade, porque a minha opinião sobre eles, e na verdade a opinião da crítica em geral sobre os filmes, pouco conta. Aliás, até conta, né? A qualidade do filme conta, mas não está entre os principais fatores para um filme performar e chegar e acabar vencendo o Oscar, né? Talvez isso já seja de conhecimento comum, mas talvez ainda não, sempre vale falar. Campanha, distribuição, convencimento dos membros da academia, tudo isso é mais importante do que a opinião, sei lá, da crítica sobre a qualidade dos filmes. Eu falei muito sobre isso quando eu falei sobre Ainda Estou Aqui, durante a cobertura que eu fiz do Oscar aqui no canal. O que aconteceu? O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, vem fazendo, na verdade, uma trajetória internacional de festivais e tal, brilhante, eu diria até sem precedentes, nem o próprio Ainda Estou Aqui fez uma trajetória tão brilhante, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, e ficou meio que, sim, provavelmente vai ser esse escolhido, porque esse é o filme que tem mais chances de chegar lá e acabar, enfim, vencendo alguma coisa. Só que, nos últimos dias, a partir dessa última semana, o Humanas, da Mariana Brennan, ele começou a ganhar força e começou a surgir rumores de que ele seria o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema, tá? O que aconteceu durante os últimos dias? O Sean Penn, o ator, vencedor do Oscar e tal, se associou ao filme, ele se tornou produtor executivo de Manas. Isso é um nome de destaque que garante uma visibilidade maior para o filme internacionalmente, que garante que membros da academia vão assistir ao filme, enfim, isso conta, né, muito para o filme. E também aqui no Brasil, setores privados, né, alas do setor privado, um grupo de 70 empresários de diferentes setores, segmentos, assinou uma carta para pedir para a academia que escolhesse o filme Manas por conta da mensagem que o filme passa, enfim. Acharam que seria muito importante que esse fosse o filme escolhido para o Brasil. E aí, por conta desses movimentos, Manas acabou ganhando força e uma polêmica muito grande se instaurou, principalmente nas redes sociais. Por quê? Porque a escolha de Manas, na opinião da maioria dessas pessoas, e na minha também, de alguém que acompanha, Manas ser escolhido, não é que o filme não mereça, não se trata disso, tá? Mas enfraquece e muito as chances do Brasil de estar novamente ele disputando o Oscar. Vamos falar por quê. Diante de todos esses pilares aí que eu falei, de campanha e tal, de trajetória internacional do filme, o Agente Secreto, ele cumpre todos os pré-requisitos, tá? Basicamente. Ele teve, como eu disse, uma trajetória em festivais muito incrível. Em Cannes, que é um dos principais festivais do mundo, ele ganhou 2 prêmios, o que é assim, uma coisa
nenhum filme nesse ano ganhou 2 prêmios, e foram logo 2 prêmios bem importantes. Ganhou de melhor ator com Wagner Moura e melhor direção, né, do Kleber Mendonça Filho. Ainda ganhou, isso na competitiva, paralelamente ainda ganhou o prêmio da crítica do festival, que é mais um reconhecimento bem legal. O filme teve os seus direitos de distribuição nos Estados Unidos, na América do Norte, adquiridos pela Neon, que é uma distribuidora que nos últimos anos performa muito bem quando se fala em Oscar. É a distribuidora de Anora, o último vencedor do Oscar, e do Parasita, né, que foi um fenômeno incrível ali no Oscar de 2020. Além disso, o filme passou por Toronto, Telluride, vai ter algumas outras exibições bem importantes daqui para frente, vai passar pelo Festival de Nova York, San Sebastian, vai ter uma sessão no Museu da Academia, apresentado pelo Walter Salles, enfim. E mais, tá? Nos últimos tempos aí a Variety, mais especificamente o Clayton Davis, que é o editor, né, especializado em cobertura de premiação, e por sinal quem colocou a Fernanda Torres como favorita a vencer o Globo de Ouro de melhor atriz, ele destacou que o filme do Kleber, aí, o Agente Secreto, tem grandes chances no Oscar do ano que vem. Falando de categorias de atuação, não só para o Wagner Moura, mas a atriz coadjuvante também, se não me engano, direção, roteiro original, melhor filme. Então, assim, são muitas coisas respaldando esse filme. Só que, assim, aí surgiu uma outra narrativa de que, ok, o Agente Secreto tem tantas chances que ele pode ir sem ser o indicado do Brasil. Coisa que aconteceu, por exemplo, com Anatomia de uma Queda, né, recentemente. Ele não foi o indicado da França, e aí ele concorreu, ele foi indicado ao melhor filme. E a França indicou um outro candidato, que agora não me lembro quem é. E o que aconteceu? A França saiu sem nada, porque o filme que ela indicou para filme internacional, ele tinha muito menos força do que a Anatomia de uma Queda, e eles ficaram sem Oscar, né? E assim, é muita presunção, ou sei lá, é um otimismo extremo imaginar que se o Brasil não colocar o Agente Secreto e botar Humanas vai conseguir ficar entre os finalistas, e o Agente Secreto vai conseguir com as próprias pernas ali, sem ser o representante do Brasil, chegar lá e vencer né, as categorias que concorrer. Eu acho que isso é um delírio, tá? Isso, na minha opinião, não tem como acontecer. E aí, algumas outras polêmicas também aconteceram. A própria Fernanda Torres acabou se envolvendo sem querer. Ela comemorou ali a chegada do Champagne no Manas. O Champagne foi uma das primeiras celebridades internacionais a assistir o Ainda Estou Aqui. Ela simplesmente celebrou o momento do cinema brasileiro e as pessoas começaram a cobrar ela por conta de O Agente Secreto. Enfim, a polêmica com relação a isso é muito grande, mas eu acho que fica claro com o que eu disse aqui que não tem muito, assim, de todos esses filmes que concorrem, o único que realmente tem chances de ganhar força, né, e preencher todos esses pré-requisitos que são necessários para um filme chegar lá é realmente o Agente Secreto. Lembrando que a gente está falando de essa trajetória toda, essa campanha, ela começa muito antes do filme ser o escolhido, né? Essa trajetória de festivais, o fato de que o filme está indo muito bem, está sendo muito bem recebido, isso tudo já passa por convencimento dos membros da academia, muito antes do filme ser escolhido, né, como o representante do país. Então é mais uma questão aí com relação ao Agente Secreto. Tem outros pontos, tá? O Kleber Mendonça Filho é um cineasta que tem se destacado internacionalmente, ele é bem recebido. O Wagner Moura, que é o protagonista do filme, ele é um ator que está muito bem inserido em Hollywood já aí ao longo de mais de 10 anos, eu acho até. Então isso é algo que conta, conhece as pessoas certas e tal, é um cara bem quisto, cujo trabalho é admirado. O Manas tem isso, tem o Champagne, ele conseguiu uma premiação, se não me engano, numa mostra paralela de Veneza, é muita discrepância, tá? Que outros filmes teriam chances? Eu acho que, minimamente, desses todos, só realmente O Último Azul, né, do Gabriel Mascaro, ainda assim bem menos do que o Agente Secreto, porque O Último Azul venceu o Urso de Prata em Berlim, que é uma premiação bem importante e tal, mas é tipo assim, o nome já diz, Urso de Prata, né, o segundo lugar, digamos, é um baita prêmio, mas muito menos do que 2 prêmios em Cannes. Quando eu digo muito, só um parênteses, quando eu digo muito menos, não é diminuindo o filme, eu digo, isso tudo que eu tô falando é quando a gente fala de Oscar, tá? Para conseguir chegar ao Oscar, para conseguir vencer o Oscar. Ah, mas eu não me importo com... Então tá, não tem problema. Eu tô falando aqui para concorrer e vencer o Oscar, tá?
Só voltando, o Último Azul também tem o Rodrigo Santoro, que é um ator bem conhecido internacionalmente também, já está inserido lá há muito tempo, embora ele tenha ali, acho que 15 minutos de filme, né? Bem diferente de ser protagonizado como é o caso do Wagner Moura no Agente Secreto. Mas beleza, é isso que eu tinha para dizer hoje, tá? Que bom poder voltar a falar sobre esse assunto por aqui, tô acompanhando aí atento tudo que tá acontecendo, vamos ver o que acontece nessa segunda-feira, qual vai ser o grande representante do Brasil, mas realmente acho que, não sendo o Agente Secreto, pode ser realmente um grande tiro no pé que a Academia Brasileira de Cinema vai estar cometendo. Beleza, meus amigos? Era isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo e tchau!